Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro, referência aos cavaleiros do Egito que perseguiu o povo que fora libertado do Egito. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi ele neste dia para minha libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus do meu Pai, e o honrarei. O responsório de hoje está em Êxodo capítulo 15, nesse cântico que Moisés faz após a libertação do povo da escravidão do Egito. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Reflexão do dia 24 de julho de 2023, 16ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Garbel Marcluf, presbítero e monge. A vida de São Charbel foi uma vida dedicada ao Senhor, monge, né? Mas a morte, quando ele morreu, então, começam os milagres em torno da sua vida. A vida dedicada ao Senhor, na morte, começam os milagres que foram atribuídos a Carbel Marcluf. São Carbel, padroeiro dos orientais, amante da pobreza e da oração, intercedei por nossa necessidade física e espirituais. Alcançai o Senhor a nossa conversão e salvação. Amém. São Garbel Marcluf, rogai por nós. Primeira leitura. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 14, de 5 a 18, que vai falar exatamente da abertura do Mar Vermelho e quando os egípcios perseguem Moisés e o seu povo. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Na verdade, o povo não teria fugido. Depois das manifestações do poder de Deus, o faraó até permitiu que o povo fosse embora, porque era muita maldição, né, que eles estavam recebendo. Mas logo em seguida o faraó se arrepende, porque a mão de obra deles, os escravos, né, que era assim, estavam saindo. Então ele foi atrás para recapturar o povo que ele havia libertado. Então mandaram contra ele, mudou o sentimento do faraó. O faraó mandou atrelar um carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, que foi o encalço dos filhos de Israel, enquanto eles tinham saído de braço erguido. Então não é que o Senhor endureceu o coração do faraó para perseguir o povo que o mesmo Deus teria libertado através de Moisés. É que tudo que acontece nesse mundo acontece na permissão de Deus. Deus poderia intervir, né? Mas ele não interveio. Deixou acontecer aquele sentimento no coração do faraó. E o faraó foi perseguir o povo que ele acabara de libertar. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os seus cavalos e carros do faraó. Seus cavaleiros, seu exército, encontraram-nos acampados junto ao mar, perto de Fiarote, de frente para Bel-Sefon. Como o faraó se aproximando, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios e as suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrer no deserto? De que nos valeu ter tirado do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios. Ou seja, o povo agora está cobrando de Moisés que nós éramos felizes enquanto eram escravos.
porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. E isso acontece também na nossa vida, né? Nós, às vezes, somos libertos do pecado, libertados de toda a angústia, de toda a servidão do pecado, e ficamos meio que arrependidos. Antigamente era bom, porque este pecado me dava este ou aquele prazer, né? Me satisfazia nesta e naquela necessidade. E às vezes lamentamos. É isso que está acontecendo no povo, com o povo. Moisés libertou através do Senhor, e agora eles estão falando, lamentando com Moisés. Era melhor ter ficado lá do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Vai te salvar dos egípcios, que hoje estáis vendo. Nunca mais os tornará a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficais tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel continuem em pé seco pelo mar adentro. Eu quero lembrar que esta vara que Moisés tem na mão, que ele toca o mar e o mar se abre para que o povo passe, é aquela mesma vara quando o Senhor chamou Moisés. E Moisés falou assim para o Senhor: mas como eu vou fazer isso? Como que eu vou libertar o povo de Israel? E o Senhor falou, nós estudamos aqui: o que tens nas mãos? E ele falou: eu tenho meu cajado, que eu faço pastoreio. Pois é, com esse cajado mesmo que nós vamos libertar o povo, e será então sinal do meu poder. Veja, Deus vai usar para libertar a sua casa, a sua família, seu coração, aquilo que está próximo a você. Nada extraordinário, né? Aquilo que está ao seu alcance, disso é que Deus vai se servir para que você se liberte e liberte toda a sua casa da servidão do pecado. Ele tocou com aquela vara no mar, e o mar se abriu, e todo o povo de Israel passou ao pé enxuto. E Deus continua falando a Moisés: de minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado à custa do faraó e dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em meio às nossas dificuldades, tenhamos confiança. O tempo está difícil, parece que não tem solução, mas faça a sua parte. Olha o que o Senhor falou lá no versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha, em movimento. A situação está difícil, nós temos que fazer da nossa parte algo, qualquer coisa, que o Senhor há de nos abençoar. É o Senhor que abre, né, em meio às dificuldades, o caminho para que passemos em pé enxuto. Agora, de nossa parte, nós precisamos continuar, caminhar na fé, pois o Senhor é conosco. Amém. Evangelho. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, de 38 a 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus olhou para eles e respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus falava da sua morte.
No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Ou seja, o Senhor passa para aquela geração, para aqueles que pedem a Jesus um sinal, que compreenda as Escrituras, o sinal de que o Messias chegaria, que o Messias prometido estaria no meio de nós, o Deus se encarnaria, está nas Escrituras. E aqueles que pedem sinal a Jesus são aqueles que deveriam conhecer as Escrituras, porque são fariseus, são doutores da lei, são religiosos, são estudantes que estudam as profecias, como pedem um sinal? E Jesus usa a passagem de Jonas e também a conversão de Nínive para mostrar para eles o perigo de rejeitar o Senhor. Jesus continua no versículo 42. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A rainha de Sabá, quando busca então Salomão, é uma pagã que busca sabedoria, conhecimento, que vai buscar entender as profecias do Deus único, e ela chega como pagã e retorna já adorando o Deus de Salomão. Se converte ao Deus de Israel. Agora, e Jesus fala, e aqui está quem é maior do que Salomão. Se Salomão consegue, através da rainha de Sabá, converter toda uma nação, né? Agora, por que não olhar para Jesus e entender que assim como o mar se abre para novas oportunidades, como na primeira leitura, na manifestação de Deus para a salvação, eis agora o Cristo, o Senhor no nosso meio, que assim como Moisés, que prefigura a pessoa de Cristo, há de abrir o mar da morte para nos separar e nos direcionar à vida eterna. Por isso tudo pedimos a Deus. Que a nossa fé não seja como aquele povo que foi libertado do Egito, que em meio às dificuldades só se volta para condenar e reclamar de Deus. Ao contrário, devemos ter a fé de Moisés, que toca no mar para que ele se abra. Que a nossa fé não seja como esses fariseus e doutores da época, que pede ao Cristo, ao Senhor, um sinal. Ele é o sinal. Ele é o sinal. A nossa travessia, né, do deserto, o nosso êxodo, o nosso caminhar em direção à salvação, que é Jesus Cristo, já dura 21 séculos, são 2023 anos. Agora, como que nós ainda vamos pedir sinal? Por que não acreditarmos no Senhor? É o Senhor que se mostra, que se faz conhecer. É o Senhor que tratou das gerações passadas, dos nossos pais e avós, e agora cabe a esta geração que somos nós iluminar o caminho e preparar o caminho para os nossos netos, filhos, bisnetos, para que possamos um dia alcançar a salvação, a libertação prometida pelo Senhor. Rogamos mais uma vez, Senhor, a Ti, na presença da intercessão de Maria por cada um de nós, da intercessão de Charbel Marcluf, que é o seu santo de hoje, que derrame sobre nós, pelo nome de Jesus, uma grande porção do Espírito Santo e aumentai, Senhor, a nossa fé. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. E o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Quero hoje te convidar a ser um profeta do Senhor, um anunciador da paz, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a palavra do Senhor, a paz do Senhor. Seja um profeta do Senhor
Receba hoje as bênçãos, as graças de profeta, de justo. Como? Anunciando em suas redes sociais, multiplicando essa pregação, para que a palavra de Deus encontre agora um coração que precise ficar de pé, que precisa atravessar o mar, que precisa, na confiança e na fé do Senhor, restabelecer a paz na sua casa. Vamos cumprir a vontade de Deus, e você pode evangelizar hoje, multiplicando na sua rede de amigos, da família, esta pregação do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.